Nós trabalhamos com energias. Quem vê energia? A gente não vê energia. A gente sente a energia em tudo aquilo que a gente faz. Seja energia quântica, energia elétrica, não importa. Energia magnética, todas têm formas, só que a gente não vê. Nós sentimos os seus efeitos. As mesmas coisas são em relação ao conhecimento, às vibrações espirituais e aos polos aonde essa energia ela é canalizada ou por onde ela é trabalhada. Assim como um dínamo é capaz de gerar tanta quanta energia ali se predispuser de acordo com a capacidade que se é destinada a ele para os propósitos, né? Quando a espiritualidade traz à Terra esses ensinamentos, como cada um se prevenir, para poder enfrentar as tempestades humanas, morais e espirituais. As tempestades espirituais afetam a vida no cotidiano. O que todos nós estamos enfrentando nada mais é do que um processo de expurgação, onde cada um está enfrentando os seus fantasmas, já foi dito isso, seus medos, e cada um está enfrentando os frutos da sua própria criação. Alguns anos atrás, a misericórdia divina propiciou a espíritos que habitam as regiões mais profundas do umbral, espíritos que não reencarnavam há milênios, por causa dessa transição que o planeta está passando e vai passar, para que ele adentre ao processo de regeneração. Então ficarão na Terra apenas aqueles que estão se regenerando, as pessoas que se disciplinam, as pessoas que querem se cuidar, as pessoas que querem se curar. E as pessoas que querem isso, elas fazem todo o possível e inimaginável para poder se curar. É natural e instintivo, porque elas, na medida em que você pede, na medida em que você quer fazer alguma coisa, o seu estado vibracional muda, a coloração da sua aura muda, o campo vibracional que está à sua volta muda e ele resplandece. É onde a presença dos espíritos se tornam atuantes para ajudá-los a encontrar esse caminho. Mas há pessoas que ignoram, combatem, são pessoas traumaticamente inteligentes que estão num processo de migração. Veja só, hoje nós estamos vivendo um momento, como está no Apocalipse, na igreja de Laodiceia, aonde lá Jesus diz, né, que ele vomitará os mornos. Quem são os mornos? Os indecisos. As pessoas que querem acreditar em Deus, mas as suas atitudes não correspondem àquilo que elas querem. As pessoas que querem mudar, mas não conseguem reagir para mudar. As pessoas que pedem ajuda e ao receberem ajuda, elas ignoram aqueles que estão ajudando. Esses são os mornos. São pessoas tecnicamente muito inteligentes, muito capazes, que dentro dessa encarnação está buscando a espiritualidade, cheio de dúvidas, cheio de medos. O que cada um vem enfrentando e esse caminho que a humanidade está vivendo é a revelação de cada um. Cada ser humano está se revelando por toda a sua trajetória espiritual. Lembrando que o instinto de sobrevivência faz com que o ser humano desenvolva a sua inteligência. Ele quer sobreviver a qualquer preço. E o ser humano ele quer ter uma sensação de segurança
aonde ele está. Então, tudo que ele tem nunca é suficiente para ele sentir-se seguro. Ele quer sempre mais. Só que ele não percebe que essa segurança ele não tem nas formas com que ele está passando. Porque mesmo ele admitindo que ele conheça a vida espiritual, que ele tenha conhecimento espiritual, mesmo ele admitindo que dessa vida não leva a nada, mas o que o torna verdadeiro em suas atitudes é o que ele faz, né? O que torna a revelação espiritual de cada um é a forma com que cada um atua no dia a dia. Quantas e quantas vezes Jesus tentou ajudar todas essas pessoas através de inúmeras ações, através de presenças de benfeitores espirituais, de espíritos amigos, que foram se manifestando de todas as formas, pela intuição, pela mediunidade, por várias outras atuações em sonhos, para que os irmãos se dediquem um pouco mais a entenderem o uso dessa inteligência, o que estão fazendo, para que a sensação de segurança que eles possam ter é a segurança da alma. Essa é a única segurança que realmente cada ser humano possa ter para que ele consiga enfrentar todas e quaisquer situações ao qual ele se deparará. Pois bem, por mais que alguns irmãos critiquem sobre essa questão dos 3 dias de escuridão, isso são fatos já precedentes. Já aconteceram outras vezes diante da mudança que houve no planeta. Apenas só não conseguem entender as pessoas que estão se ligando à espiritualidade, mas estão envaidecidos pela fama. A fama está os cegando. E como seres humanos, às vezes, quem não quer ouvir está falando sempre em cima de quem quer ensinar. Ou seja, quem quer ensinar, às vezes, cala-se por ver que aqueles que precisam aprender não estão conseguindo captar as informações, então o medo instintivo que tem de perder o que tem torna-os impedidores, eles se tornam bloqueados e tentam bloquear que tais lições lhes firam a alma. Qual ser humano que gosta de ouvir que diante de uma situação material privilegiada vai ouvir que está errado nas suas concepções? Ninguém. Então, como o poder econômico se torna imperioso na conduta da fé, e as pessoas imaginam que a fé é a aquisição de bens materiais, esquecendo-se que os bens materiais que eles têm é apenas para pagamentos de dívidas de sua própria ancestralidade, seus próprios karmas, todas essas condições. Mas a inteligência do ser humano, ele simplesmente diz: fui eu que construí tudo, ninguém me deu nada. Sim, você construiu tudo com a permissão de quem realmente é dono de tudo. Quem é dono do corpo, quem é dono do dinheiro, quem é dono do ouro. Quem é dono, carregue contigo, por onde quer que esteja, em todas as suas encarnações, aos caminhos que vocês desejam prosseguir. Estando o ser humano encarnado, a maior de suas dificuldades é justamente esse entendimento, o medo do desprendimento, o medo de se tornar uma pessoa humilde, pobre na concepção humana, o medo de estar errado, o medo de nada disso existir, de nada disso acontecer. Pois bem, diante do que Nossa Senhora trouxe a revelar já há séculos, para que nos preparássemos para tais dias, esses dias chegaram. A humanidade está começando a viver o período da transição apocalíptica, a revelação
a revelação de todas as revelações, ou seja, tudo que estava oculto está sendo revelado. Tudo que cada ser humano, cada país, cada nação tinha a esconder, já não consegue mais. Tudo que alguém conseguiu ocultar em sua vida pessoal, já não pode mais assim o fazer. O momento para que os irmãos consigam entender a transição de dentro para fora e de fora para dentro. Devido, veja só, à circunferência e à posição que o planeta Terra está diante do Sol e diante de algumas centúrias de Nostradamus, por ele recebida pela espiritualidade, para que o mesmo não fosse perseguido, foi colocado ali em forma de chaves a serem decifradas no seu devido tempo, que estarão sendo agora analisadas novamente por cientistas e professores, inclusive pelo próprio Nostradamus reencarnado, como está na atual conjuntura em que vive o planeta Terra. Todos esses planetas próximos à Terra estarão eclipsados. Todas essas eclipses ocorrendo, todas essas divergências vibracionais, todas essas mudanças que estão sendo analisadas pelos cientistas sobre a inversão magnética do polo, a inversão dos polos da Terra. Toda essa influência que vem no derretimento das calotas polares, tudo que vem ocorrendo nas mudanças mentais dos seres humanos e a banalização da própria vida, onde o ser humano está sendo manipulado genético e cientificamente pelas próprias criaturas aqui geradas na Terra, que têm instinto de poder, querer mandar, um instinto ditatorial ferrenho. É preciso observar o espaço daqui para frente. A partir de agora, setembro, comece a observar mudanças nas fases lunares, que vão estar em desacordos com os calendários até então criados pelos seres humanos. A Lua ela começará a ter um tom mais avermelhado. Esse tom avermelhado, até mesmo o Sol se tornará também mais avermelhado, já por influência magnética desse espectro que está no espaço, já observado pelos homens da ciência da Terra, que apenas por não terem qualquer conhecimento e com dificuldades de interpretação que a ciência ali lhes pede, suas intuições indicam que algo muito grande, gigantesco, está se aproximando do sistema solar. Não como forma destrutiva, como alguns pensam, propagam, até mesmo aqueles que zombam, inclusive médiuns conhecidos que zombam quando se traz informações sérias para que o planeta Terra possa ter condições psíquicas e mentais para poder continuarem vivendo e não pensar em suicídio como solução, ou seja, fuga. A partir de setembro, no próximo verão, observem a Lua em suas fases, observem o Sol mais avermelhado, observem as mudanças repentinas e ondas de calor que irão afetar drasticamente a comunicação de rádio, da internet e de todos os outros meios
que se propagam através de ondas. Tais verdades já são sabidas que muitos governos já estão traçando caminhos, com fibras óticas, cabos, para interligar as suas redes de comunicação, sabendo que essas antenas, todo esse campo magnético que exala ondas, estará comprometido. A partir desses próximos meses, em projeções subsequentes, ocorre que isso também afetará o comportamento do ser humano, onde os instintos bestiais de cada um, o medo que cada um tem, se tornará muito visível. Muito visível. As visões que os seres humanos terão, como que imagens holográficas, serão desses campos magnéticos que no espaço estarão visíveis, onde os descabidos de conhecimento falarão de naves espaciais, de espíritos ou de seres que habitam outro orbe, em projeções de invasões, de domínios, de escravidão, de coabitação, sequestros. Nada disso. São apenas emanações vibracionais ou ondas vibracionais magnéticas afetadas pelo nosso Sol, que vai provocar explosões gigantescas, causando ao mesmo tempo ondas de calor e problemas gravíssimos nas antenas que espalham sinais de comunicação. Daí por diante, deduzam os irmãos o que tais consequências possam gerar no seu cotidiano. Aos que estão se preparando mentalmente, aos que estão reaprendendo a fazer contas na cabeça, aos que estão reaprendendo a escrever, esses utilizarão dos seus instintos para manter-se em total equilíbrio. Tais radiações, para que os irmãos possam entender, podem fazer com que muitos arquivos que estão guardados dentro desses campos magnéticos que pairam no ar, as chamadas nuvens, simplesmente estarão deletadas. Aonde perderá-se o controle de satélites, onde os homens não conseguirão, os encarnados não conseguirão ter domínio sobre tais máquinas. Isso é um processo que a humanidade vai enfrentar nos próximos meses em diante. O amadurecimento de cada um é o que vai permitindo com que cada um tenha condições mentais, emocionais, para se manterem estáveis, confiantes que, mesmo ocorrendo intempéries materiais, há também já o plano do próprio Cristo em ajudar a humanidade, ajudar aqueles de todas as crenças, religiões, todos os seres vivos, de todos os níveis, de todos os reinos, que se humanizaram, que se regeneraram, para que os mesmos nada sofram, nem no corpo, nem na alma, durante tais projeções e tais acontecimentos. Quando é solicitado aos irmãos os cuidados com a saúde mental, saúde sanguínea, saúde respiratória, é para que os irmãos nunca percam o controle de si mesmos,
mesmo recebendo inúmeras informações desesperadoras, a verdade estará dentro de cada um. 3 dias de escuridão não refletirão as condições que cada um possa imaginar de vida na Terra. A sombra que cada um vai enfrentar já está dentro de si mesmo. A escuridão já está nos corações e nas almas de muitos irmãos. A escuridão já está na mente de muitos irmãos. E suas mentes obscuras, maldosas, impiedosas, estão provocando um caos, gerando um descontentamento insano, sem razão, utilizando-se de mentiras para obter a verdade, tentando esconder a verdade da misericórdia divina que vem agindo em todo o globo terrestre. Não privilégio de alguns detentores de somas de dinheiro em seu poder. A primeira obscuridade a ser sentida é nas almas, nos corações. Essa já começou. É só observar a necessidade dos irmãos e os medos que cada um tem e a sua insegurança, onde não se sabe o que fazer, não se tem certeza do que vai fazer, apenas para curar uma dor de cabeça, para tirar uma dor do corpo, para curar uma insônia, para curar uma depressão, por mais que o socorro já tenha lhes pedido carinhosamente, para buscarem a cura através da solidariedade. E às vezes falta solidariedade dentro da própria casa, dos irmãos que estão no seu mundo obscuro e que não conseguem ver luz em nenhuma direção. O evento físico, a escuridão física também não demora, também não tarda, mas antes que tal aconteça, todos estarão devidamente prontos, os que, disciplinados, amorosa, os que têm fé, os que acreditam em Deus e praticam os mandamentos ensinados por Ele à humanidade, nada sofrerão onde quer que estejam. Ninguém sofrerá. Absolutamente nada, apenas dentro de uma consciência ativa, onde os Espíritos de Deus lhes avisarão sobre todos os passos a serem dados. Muitos que irão pedir que os montes caiam sobre suas cabeças terão o amparo da justiça divina para que o desespero não lhes tome conta e queiram esses irmãos mergulhar no abismo da dor, da solidão, do medo. O que falta à humanidade é solidariedade. O que falta aos homens é serem solidários uns com os outros. E falta isso dentro das próprias residências, onde os irmãos não percebem que há um suicida à sua volta e o mesmo preocupado apenas consigo mesmo, onde pais não veem seus filhos desesperados pedindo socorro e os mesmos, pela sua ganância, estão apenas querendo juntar mais dinheiro e ainda justificando que seja apenas para o filho. Filho esse que só quer um olhar, uma palavra, um carinho. Os 3 dias de escuridão estão chegando à humanidade desta forma. Então,
caríssimos irmãos, a partir de agora, comecem a observar e não sejam tão curiosos em saber do futuro sem saber o que está vivendo o presente. O que importa é o presente, pois é o seu presente é o que vai fazer a diferença para o que cada um vai começar a experimentar a partir de agosto, setembro, outubro, principalmente novembro. Principalmente. O ano começará quente. Próximo ano começará muito quente. Em todas as suas percepções, morais, espirituais, físicas. E os seres humanos estão muito longe um do outro, estão se distanciando moralmente, estão se distanciando espiritualmente. Dividir para reinar é o lema de Satanás. Quanto mais distante estiver os membros dentro de uma própria casa, por medo, por egoísmo, por vaidade, por ganância, mais solitários e obscuros se tornam seus corações. A humanidade tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É o que pode, até o momento, ser transmitido aos irmãos. Em vez de os irmãos ficarem preocupados se vai ter luz ou se não vai ter luz, acenda a luz do seu coração. Acenda a luz da sua fé. Acenda a luz do amor ao próximo e fiquem atentos. Um dos irmãos que atuam aqui já vem vos avisando há alguns anos sobre como cada um conseguirá administrar suas economias, havendo toda essa transformação. É a economia da alma, da solidariedade, da verdade, que vai construir a segurança que cada um quer. Para que possam enfrentar todas essas turbulências, a ciência espiritual elaboram os planos e os mandam à Terra e ajudam cada um a entender o porquê dos cuidados com o sangue, com os ossos e com as mentes. E deixamos uma deixa aos irmãos. Comecem a estudar com carinho o último livro da Bíblia Sagrada. O último livro da Bíblia Sagrada está relacionada a esta operação deflagrada pelos espíritos desencarnados sob os encarnados, que vai afetar principalmente a partir de novembro. E isso vai se espalhar através de outros sensitivos, outros médiuns, outros sacerdotes, outros cientistas pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Não é o fim do mundo.
não haverá fim de mundo, não haverá destruição planetária, não haverá extinção em massa dos seres humanos na Terra. Não haverá. Mas que, com carinho, comecem a permitir que a revelação do Cristo chegue ao seu coração. Fé, amor, caridade. O planeta Terra vai evoluir, não involuir, não vai regredir. Não há regressão. Não há regressão. E todos quantos tiveram a sua chance de fazer alguma coisa, fizeram. O passado não mais influenciará negativamente os caminhos da humanidade. Quando algum espírito em missão falha, isso pode causar danos a toda a humanidade. Então é preciso que os que têm bom senso, amor e respeito não falhem nas suas condutas, não falhem na conduta moral, ética, não se intimidem por ameaças e não permitam que a sua fé esfrie de ver pessoas em altos cargos, altas patentes, altos graus de comandos de países, de religiões, terem os seus nomes jogados na lama. Não como formas injustas, mas sim as máscaras cairão de muitos líderes mundiais, líderes religiosos, líderes políticos, líderes ideológicos. As forças dos exércitos do Arcanjo Miguel já cercou todo o planeta Terra. Não haverá fuga espiritual. E cada um prestará contas ao Senhor, o Deus da terra, Jesus. Quem não deve, não teme. Mas a fé vai sofrer um abalo muito grande em religiões. A fé vai sofrer o pior dos seus terremotos. Só a verdade ficará de pé. Somente a verdade. E graças a Deus que a verdade ficará de pé. Só haverá espaço para a humildade. Enquanto os irmãos preocupam-se com o frio, precisam saber que o calor do amor do Cristo,
os auxiliarão naquela hora, naquele dia. Jesus não está ausente. Por mais que os homens tentem apagá-lo, difamá-lo, interpretá-lo errado, ele é como a luz do sol. Não se extingue e vai aquecer a cada um para enfrentar o frio, da mesma forma que será a luz de cada um, quando na noite escura que cada um vive, ou diante da escuridão que o mundo passará, para poder guiar os seus passos. A intervenção espiritual já começou. Já começou. Mas os mornos, esses já não terão mais diante das dúvidas e da insegurança de cada um, encontrarão seu caminho. A maioria nos caminhos obscuros de onde vieram. Que Deus ajude a humanidade, como tem ajudado até agora. Assim seja. Vosso irmão em Cristo, Agostinho.